ela está baseada em Samuel, no capítulo 24, segundo Samuel. E para quem não leu a lição, vai ter muito trabalho para poder ler em casa depois. Por quê? Porque nós não vamos conseguir seguir a lição. Eu costumo dizer que a lição deve ser lida pelo menos 2 vezes. Lê a primeira vez, logo no começo da semana, faz de conta que você vai ter que dar aula. Aí, sabe o que acontece? Você começa a meditar por partes. Você lembra uma parte, você medita. Você lembra outra parte, você medita. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é impossível que quem for dar aula consiga. Ele vai pular partes da lição que poderia te fortalecer no seu entendimento. Essa lição, para quem leu, é interessante, que ela é bastante, digamos assim, complicada. Imagine um quadro grande, comece a pintar a vida de Davi. Um pastor de ovelhas, segundo alguns comentaristas, rejeitado pela família. Você não serve para ficar aqui, você vai cuidar das ovelhas. Aí, mais à frente, ele é enviado pelo seu pai para visitar os seus irmãos em uma guerra. Lá continua a história de Davi. E ele enfrenta muitas dificuldades. E é interessante a gente olhar que ele foi chamado por Deus. A partir de um certo tempo da lição passada que a gente começa a ver, ele começa a ter uns problemas. Qual foi o primeiro problema dele? Qual foi o primeiro problema dele? Alguém disse semana passada aqui que ele estava com a mente desocupada, sossegado. Era tempo de ele estar em uma guerra, mas ele não estava. Ele mandou os seus homens, seus soldados para a guerra e ficou lá em casa tranquilo. Semana passada nós aprendemos que ele estava bem folgado, levantava tarde. E ele começou a fazer alguns planos ruins. Veja no quadro que nós estamos pintando. Imagina Davi, levantou 3 horas da tarde, sei lá, meio-dia, 10 horas, sei quanto, bem sossegado. Ele passeava no terraço da sua casa. E nós conhecemos a história. E é possível, no quadro que nós estamos pintando, que ele começou a maquinar. O que eu vou fazer para acontecer o que eu estou pensando aqui que eu quero que aconteça? Você poderia pensar assim, ou pôr no seu quadro, ele devia ter dobrado os seus joelhos, pedido misericórdia a Deus. Não, ele podia ter feito outra coisa. Ele falou, bom, já que eu não fui na guerra ontem, mas está acontecendo algo um pouco estranho para um homem da minha posição e eu vou para a guerra amanhã. Não, ele maquinou. Todo pecado é consumado através de um projeto. Isso tem um custo altíssimo. Quando Deus colocou o primeiro casal no mundo, ele falou, se vocês me desobedecerem, vai acontecer com o quê? Vocês vão morrer. Depois lá em Romanos, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estamos envolvidos nessa situação. Jesus veio para morrer, para resolver essa situação por mim e por você, porque a gente não tinha condições de resolver. E nós vemos o Davi enfrentando um problema que já havia nascido há muito tempo, com certeza, né? Quando o homem desobedeceu a Deus. E na lição de hoje, nós vamos ver
que as coisas começaram a complicar-se ainda mais. Enquanto eu meditava nessa lição, eu cheguei à conclusão que todo mundo tem, que o pecado deixa as suas marcas e consequências. O que é pecado? É quebra de uma lei. Imagine alguém que quebrou uma lei no trânsito e sofreu um acidente enorme. Ele vai ficar com as consequências daquilo para o resto da sua vida. Com Davi não foi diferente. No decorrer do estudo, a gente, para quem leu a lição, para quem não leu vai ter que ler depois, algumas vezes, ocorreram coisas horríveis na vida dele. Eu não consegui um tempo hábil para ver cronologicamente quando que foi acontecendo e qual o tempo que durou desde o primeiro do pecado dele lá, que nós estudamos semana passada, até chegar ao final lá que Deus deixou, o escritor de lição deixa algumas dúvidas. Por que Davi fez o censo? A gente vai chegar lá. E eu acredito que como se Deus deixasse Davi. Davi, já que se vem vivendo nessa prática aí, então faz o seu jeito, para você ver onde que vai dar. E nós vemos que ele mandou que o seu general lá, o Joabe, fosse fazer o censo. Joabe falou, não faz isso não. Que Deus multiplique o seu povo 1000 vezes, mas não precisa disso. Ele falou, não, é ordem minha. Ele estava descendo ladeira abaixo, distanciando-se de Deus. Vamos colocar na nossa mente aonde que nós vamos entrar nessa história, aonde que nós esbarramos nessa história, como tem sido pintado o nosso quadro. Estão seguindo o raciocínio? Um quadro pintado. Aparentemente, o primeiro pecado de Davi, que a gente pode chamar o primeiro, no caso de Urias e Batseba, ele fala assim, pequei contra Deus. Interessante. Mas o arrependimento aparece aí? Alguém conseguiu notar, estudando isso, aparece o arrependimento de Davi? Ninguém conseguiu. Se conseguiu, eu não quero falar. Aparece. Tanto é que ele cometeu o primeiro pecado. Aí ele mandou matar Urias para ver se resolvia aquela situação. Aí ele pegou e trouxe a mulher para morar com ele. É arrepiante, não é? Olha no quadro que você está pintando. Um homem que devia estar trabalhando e não estava, observou um quadro, pintou para ele e deu sequência na pintura do seu quadro. Eu fico imaginando, fazendo um parágrafo aqui, abrindo aspas aqui, o tamanho do cuidado e da misericórdia de Deus para com as pessoas. E essa misericórdia de Deus é contínua a todas as pessoas, claro, os seus, a mim e a você. Quantas vezes nós cometemos deslizes, talvez não desse tamanho, e Deus nos acolhe. Na sequência, depois disso tudo, o que foi que aconteceu? Quem se lembra? Aconteceu um desastre na família
de Davi. Tão grande. E a lição vai dizer, se você está com a lição, eu nem sei que ponto está da lição, que Davi parece que estava congelado. Seus filhos se matando, o rei tinha a última palavra, ou a primeira, sei lá como você queira, que o rei falava era ordem. E o rei congelado. Lá no nosso quadro que nós estamos pintando, imagina. Um homem lá atrás, escolhido por Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, agora vivendo essa situação. Havia assassinado, adulterado, feito algumas mentiras que fazem parte do pecado dele, agora enfrentando um quadro horrível na sua família e congelado. Não tomou nenhuma atitude. Mas a lição está dizendo que mesmo assim, ele era o escolhido de Deus, ele era a autoridade do momento, mas uma autoridade congelada, que autoridade tem? A hora que eu sair fora do assunto, me ajudem a voltar, porque às vezes eu dou alguma perdida, aí fica difícil. Que autoridade ele teve? Primeiro ele teve autoridade para mandar buscar a mulher lá, para mandar matar o marido da mulher, e depois mais um monte de coisa. Agora, quando o mal entra para dentro da sua casa, para dentro da sua família, destruindo os seus filhos, ele está congelado? Essa parte da Bíblia, da palavra de Deus, do estudo da lição, mexe comigo, muito, com a gente. Até que ponto nós estamos atentos à vontade de Deus, revelada na sua palavra, para o nosso viver diário, como foi dito? Como que é a nossa rotina diária? Quando eu acordo de manhã, eu faço o quê? Há tanta brincadeirinha com respeito a isso. Eu faço o quê quando eu acordo de manhã? Com certeza eu tenho alguns planos para aquele dia. Com certeza eu peço a Deus que me ajude a concluir o planejamento daquele dia. Assim sendo, eu não posso desviar minha atenção. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui alcançado pela graça salvadora de Deus. Agora eu viro as costas. Agora eu esqueço daquele propósito. Ou eu não sei que propósito é esse. Espera aí, claro que eu sei. Deus me escolheu, Deus me alcançou, Deus me salvou para ser sal da terra e luz do mundo. Um dia, mais um parênteses, eu estava vindo de uma viagem, à noitinha, e tinha dado chuva pequena, começou a escurecer, o farol do carro não clareava mais nada. Por quê? Estava sujo. Quem estava comigo, vamos parar num posto, vamos lavar esse farol, porque senão nós não vamos enxergar mais daqui a pouco. Esse tipo de luz, não. Esse tipo de luz, não. De vez em quando nós precisamos pegar as nossas lâmpadas e dar um trato nela para que ela clareie o suficiente aquilo que está proposto para que ela faça. Então, o propósito de Deus para nossas vidas é que sejamos luz. Pecar, vamos, mas que tomemos atitudes de deixarmos o pecado. No quadro que nós estamos pintando, não aconteceu isso ainda.
O pecado continua. O pecado vem derrotando o rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, vem manchando a sua vida, o seu testemunho, e ele está congelado. A gente não conhece os planos de Deus totalmente, não. Lá em Isaías 53, o 55, diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Então nós não vamos poder atingir. Mas a nossa parte nós devemos fazer, que é estarmos atentos à vontade de Deus para a igreja, que somos nós. Às vezes a gente se preocupa tanto com os outros. Esquecemos de nos preocupar conosco mesmo. Foi o que aconteceu com Davi lá nessa primeira parte, voltando. Ele foi questionado por um profeta lá, Natan, se não me engano. E o Natan conta uma historinha para Davi. Davi estava bem sossegado. Bom, com certeza esse mal já está resolvido, essa situação. Eu vou ficar tranquilo. Aí ele conta uma historinha. Viu, tinha um senhor, nós conhecemos a história, que tinha muitas ovelhas e o outro tinha só uma. E esse senhor resolveu deixar as dele e tomar aquele que tinha só uma. Aí o Davi falou, bom, esse cara tem que ser morto, onde que já se viu fazer isso? O profeta falou, esse cara é você. Quantas vezes nós escondemos diante da nossa religiosidade costumes que vão de encontro aos ensinos da palavra de Deus. Não se encaixam, batem de frente. E nós somos tão sábios e durões, capazes ainda de bater o pé, bater no peito. Por quê que acontece isso? Porque nós distanciamos o nosso olhar do autor consumador da fé. Porque nós esquecemos que todo o mérito da nossa boa vida, de paz, de tranquilidade, é de Cristo. Nós somos, falando de maneira bem popular, simples objetos que Deus se interessou por eles, dando vida. É preciso que a gente esteja atento à palavra de Deus cada dia. É preciso que a gente tome algumas decisões e coloque metas para as nossas vidas, no sentido de vida cristã também. Nós temos a nossa vida profissional. Como foi dito, alguém quando começa a trabalhar, tem um bom emprego, ele fala assim, bom, eu vou cuidar disso para ter uma boa aposentadoria. Não é? Claro que é. Está errado? Não, está certo. Eu ganhando bem, eu posso dar uma boa vida para minha esposa, para meus filhos, e assim por diante. Está errado? Não, está certo, é isso mesmo. Mas se pensar numa vida que vai durar a eternidade, como é que faz agora? É preciso plantar hoje para colher amanhã. Quem já plantou alguma semente sabe disso. Você não planta hoje para colher hoje mesmo, não. Você planta hoje para colher amanhã ou depois de amanhã, assim por diante. Agora, com respeito à vida cristã, nós não sabemos quando que é o amanhã, gente. Aí que é o problema. Na devocional, Ezequiel disse que
Jesus falou para o Mateus, segue-me. Mateus se levantou na mesma hora. Imagina no quadro, no nosso quadro aparece o Mateus. Na mesma hora. Aí a gente pode criar um monte de obstáculo, mas teve outras situações que Jesus chamou, o rapaz falou assim, não, eu não posso, eu comprei 5 juntas de boi, vai fugir a ordem aqui, com certeza. E eu preciso experimentá-las. Eu quero que o senhor convide o outro, convide o Jorge, o Reginaldo, o Dinei, qualquer um, mas eu não posso ir agora. Chega no Reginaldo, não, eu me casei, não posso ir. Não vai dar para você agora. E assim por diante. A pergunta é, essa semente que nós estamos perdendo de semear hoje, ou este convite que nós estamos recusando hoje, amanhã, será que ele ainda está de pé? Será que essa proposta ainda está de pé amanhã? Nós não sabemos. Então nós precisamos estar mais atentos. Eu tenho alguns propósitos que eu tenho colocado na minha vida. Eu não vou citar aqui porque é ruim a gente ficar citando coisas de projetos da gente, que não é bom a gente fazer isso. Mas um deles eu vou te dizer. Primeiro, orar pelos nossos governantes. Eu disse um dia aqui que essa é uma ordem de Jesus. Orai pelas autoridades, orai por aquelas pessoas que você não gosta delas, e assim por diante. E eu confesso que no começo foi muito difícil. Hoje eu oro para que Deus converta esses homens. Esses homens que eu acho que estão fazendo coisas erradas. E eu tenho dito na minha vida aí para certas pessoas que eu quero chegar lá no céu e encontrar vários deles lá, daqueles que você acha que são os piores. Você pode pensar que eu estou falando coisa nada a ver. Para você pode ser nada a ver, mas para mim não é nada a ver. Para mim não é nada a ver. Eu tenho orado para que Deus faça, sabe o quê? Encha-me do seu espírito, para que coisas ruins não tenham poder sobre mim. É um exagero isso? Pode até ser. Pode até ser. Mas eu tenho feito isso. Enche a minha mente, o meu coração do teu espírito, para que o mal não tenha poder sobre mim. Você pode pensar o que você quiser do que eu estou falando. Mas esse é um projeto da minha vida. Semana passada, Nathalie falou, ela não está aí, que mente vazia é oficina do diabo. Não é bíblico isso, mas é um ditado popular e que pode afetar a nossa vida. Quando nós nos ocupamos com as coisas de Deus, Jesus falou que a nossa boca vai falar do que está no nosso coração. A boca nossa vai falar do que está cheio no nosso coração. E nós vemos na vida de Davi quantos altos e baixos. E Ezequiel disse logo no início aqui, quem de nós já não sofreu situações em menor grau, com certeza, na sua vida? Todos nós temos altos e baixos. Mas, se nós estivermos firmados, com todo o empenho, na palavra de Deus, na vontade de Deus para nossas vidas, esses altos e baixos vão ser menores. Os tombos, como costumamos dizer no nosso dia a dia, vão ser menores. E nós vemos na lição
que o Davi, ele contribuiu para o ensino que nós temos hoje, mas também com o mal das pessoas da época. No ponto 2 da lição, diz que após um tempo, o Joabe, que ele tinha enviado para fazer o recenseamento, voltou. Falou: ó, Davi, são tantos milhões de soldados que nós temos, e a hora que ele acabou de dar notícia, o coração do Davi disparou. Caiu a ficha dele. O que eu estou fazendo? Aquele homem que enfrentou um gigante, em nome de quem? Do Deus de Israel. Agora quer saber quantos soldados ele tem? Espera aí. Ele estava descendo ladeira abaixo mesmo. Para que ele precisava disso? Para que ele precisava disso? E isso foi terrível a ele e também ao povo. No último tópico, diz o tópico de sofrendo pelo rei de novo. Sofrendo pelo rei de novo. E no texto que era para a gente ler, a gente não leu, o levantamento do censo, em 2 Samuel 24, diz assim, ó: tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e Judá. Tornou-se a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Antes dos reis, nós estudamos isso, no tempo dos juízes. A Bíblia relata em vários lugares que cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que dava na teia, como diz o ditado. Parece que essa situação estava de volta. Por quê? Se era Davi que estava fazendo as coisas erradas, que tinha pecado, que tinha se distanciado de Deus, que estava lá congelado, agora o povo estava sendo alvo da ira de Deus. Dá para entender isso? Não. Eu não consegui entender. Eu não consegui entender. A ira de Deus contra um povo, porque o rei estava pecando, cometendo erros. Aí a gente pode dar uma olhada rapidinho assim para a nossa situação no nosso país, né? Dá uma rápido, mas não gaste seu tempo aí. Não julgue nada. O rei havia cometido erros gravíssimos e agora o povo também ia pagar por isso. Mas é interessante até aqui que quando Davi estava enfrentando esse problema todo, seus filhos se matando, depois um dos filhos dele se levantando contra ele, ele precisou fugir. O que chamou a atenção para mim nessa fuga dele, que o pessoal zombavam dele no caminho. Eu fiquei imaginando a figura de Cristo, sendo maltratado, cuspido, injuriado, enquanto o levavam para o seu julgamento, ele não abria sua boca. Davi era insultado. Havia um homem lá, Simei, se não me engano o nome do homem, que enquanto Davi, a Bíblia fala, ia passando no pé do monte, ele ia na parte de cima jogando terra, jogando areia, jogando pedra em Davi e xingando Davi porque Davi estava errado, porque Davi estava pagando pelos seus erros. Veja bem, você merece o que está passando. E desse um monte de coisas ruins para Davi. Davi continuou quieto, calado. Então as lições nossas
ela nos mostra situações como essa, história como essa, mas ela apontam para Cristo. Por isso que às vezes a gente gasta um tempão estudando por que disso, por que daquilo, por que não disso, por que não daquilo, e esquece da aplicação de que tudo isso é para o nosso ensino. Os erros do Davi é para que a gente não entre por esse caminho. Os problemas que ele teve são consequência, nós dissemos antes, consequência do seu pecado. Imagine no nosso quadro. A Bíblia diz que Deus esquece os nossos pecados. Se eu perguntasse um a um aqui, você esquece, você consegue esquecer seus pecados, seus erros, aquelas coisas que você fez que te envergonham, você consegue esquecer? Não. Por que será não? Se Deus esquece, nós não conseguimos esquecer, porque são consequências. Aí a gente lembra daquele quadro que conta a historinha, que o pai falou para o filho, deu um pedaço de madeira para ele, cada vez que acontecer alguma coisa, uma desobediência sua, você bota um prego aqui. A hora que encher de prego, você vai arrancar todos os pregos. O que aconteceu? A tábua ficou toda furada. Mas a tábua não ficou boa, ficou tudo furado. Ficou, é consequência do pecado. São marcas do pecado. E qual a maior marca do pecado na nossa vida? A morte. Não tem como escapar dela. Os nossos pecados são perdoados, foram perdoados, fomos alcançados pela graça, fomos redimidos, crescemos em santificação, sim, lutamos para isso, sim. Mas temos que enfrentar esse preço do pecado, sim ou não? Eu espero que eu não enfrente, que Jesus volte antes. Bacana, né? Gostoso seria. Eu não pagaria o preço do pecado. É possível isso? É. É possível sim. Que bacana seria eu não precisasse pagar esse preço. Mas, se isso acontecer, eu ficaria sem pagar? Esse pecado ficaria sem pagar ou não? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Gente, vamos se virar. Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Por quê? Porque ele já foi pago. É interessante isso. Então tem que pagar 2 vezes. Se eu não for antes, sim, Jesus já pagou por mim. Viu, Emerson? Jesus já pagou por nós. Se nós formos antes, é possível. Aqueles que pensam o contrário, lembre-se disso. Ah, mas se ele não voltar antes, eu tenho que passar pela morte. Sim, não tem outro jeito. Confuso, né? Tenho certeza que ferveu a cabeça de todo mundo. Tenho certeza disso. Mas é a realidade. O nosso pecado é pago por morte. Primeiramente é de Cristo. Depois, se ele não voltar logo, nós também temos que passar pela morte. Pode falar, Emerson. Não, eu não escutei. Então, como o senhor disse, né? Já foi pago o pecado. Eu acho que a gente tem, então, que estar lutando contra o pecado dia a dia. É como uma conta. Faz de conta que eu devia para você R$1.000. Aí você perdoa essa conta para mim. Aí eu vou continuar devendo para você? Não. Eu preciso lutar contra isso. Você tem razão. Concordo plenamente. Nós precisamos lutar contra o pecado.
Nós precisamos lutar contra o pecado. Paulo fala assim, ó, porque a graça foi abundante, aí eu vou pecar mais e mais para que ela seja mais abundante ainda? Não. E ele mesmo responde, claro que não. Onde o pecado era grande e a graça foi maior, verdade? Mas nós somos orientados a lutar contra o pecado. No caso de Davi, Davi lutou nada, né? Deixou rolar. Lá no final, quando no ponto 3 da nossa lição, novo sofrimento pelo rei de novo. O que aconteceu? Davi, no ponto 2 aqui, ele é questionado de novo pelo profeta, um outro profeta, o Gade agora, e Deus falou através do profeta para Davi, falou, olha, você está enrolado, a sua situação é irremediável, você tem uma chance, te dou três opções para você escolher. Onde que está escrito isso? Vamos achar? Que você pode escolher. Onde que está, gente? Me ajudem. Versículo 2, 12. Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Ou seja, não vai ficar de graça. Não vai ficar de graça. Escolhe uma delas. E veio, pois Gade a Davi e lhe fez saber segundo queres, dizendo, queres que 7 anos de fome venha à tua terra? Veja bem, o pecado, aparentemente no nosso quadro era de Davi, mas agora abrangeu todo mundo, a terra toda. Dá uma olhada lá para Adão, quando ele pecou, o pecado dele alcançou a mim e a vocês que vão nascer ainda. 7 anos de fome, que venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. O Davi deu uma de esperto, né? 7 anos, 3 meses, agora 3 dias. Ele esqueceu do tamanho do poder e da ira de Deus contra o pecado. 7 anos de fome? Ah, não. 7 anos de fome, não. O que é isso? Muita coisa. 3 meses você fugir dos seus inimigos. Por isso que eu disse que eu não observei cronologicamente quanto tempo foi a fuga de Davi, quando ele teve que deixar a sua casa, que o seu filho se levantou contra ele, e uma grande parte do reino se levantou contra ele, e foram seguir o seu filho, não consegui ver esse tempo. Aí Davi falou também, não, 3 meses fugindo, não dá, já estou velho, é muita coisa. Ele falou, bom, então que seja 3 dias, caia eu na mão de Deus. Então enviou o Senhor a peste, verso 15, a Israel. Desde a manhã até o tempo que determinou. E morreram 70.000 homens do povo. O Davi ficou sossegadão lá, né? E o Davi ficou sossegadão. O dono de o pivô de o problema era ele. Tem uma parte da lição que fala assim, mesmo o Davi congeladão lá,
Mesmo o Davi errado, ele era o, quem leu? Rei. Mais um parênteses, por isso que a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades, porque elas são ministros de Deus. Ah, mas eles fazem todo errado. Ah, mas não dá para aguentar isso. Mas eles são ministros de Deus. Mas não encaixa na minha cabecinha, na minha cabeçona isso? Não. Mas a Bíblia está dizendo que é assim. Aí a gente volta lá no texto que citei. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Olhando dessa forma, quem sou eu diante da glória, da majestade, da misericórdia, do poder, da grandiosidade, da santidade de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? E às vezes a gente se acha, né? Como eu quis dizer. Volta lá no Davi, volta a historinha do Davi outra vez. Revisa o quadro. Quando ele encontra o Golias, o gigante, ele falou: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E venceu o gigante. Agora, nessa altura da vida dele, ele esqueceu disso. Será? É possível, né? É possível. Do Senhor é a guerra, a vitória é do Senhor. A vitória não é nossa, a vitória é do Senhor, Agora pinta o seu quadro. Ufa, né? Não, mas eu sou bonzinho. É mesmo? Mas olha com mais cuidado, que você vai ver que você não é tão bonzinho assim como você está pensando. E no caso do rei aqui, o povo pagou pelo seu erro. É interessante que a lição fala que diante disso tudo, Davi se depara com um anjo à sua frente. A lição fala que esse anjo como eu diria, a segunda pessoa, a lição está dizendo isso, da Trindade, o próprio Jesus. E a lição continua falando que esse anjo vai chegando, vai destruindo tudo. Chega em Jerusalém, Deus fala, aí não, para aí. A lição vem dizendo que é a figura da Jerusalém, da nova Jerusalém, que é a nossa pátria celestial. Ali não foi permitido ferir ninguém. Ou seja, ali era um lugar de proteção. A lição não está dizendo isso, eu que estou dizendo. Ali era um lugar seguro. A nova Jerusalém que nós esperamos é o lugar seguro. Por quê? Porque ali está a presença de Deus. Deus está em todos os lugares? Sim, mas tem um lugar especial. Deus está em todos os lugares? Sim, mas tem um lugar especial, e esse lugar tem um pedacinho aqui. Gente, é para pensar. É para pensar. Há muito tempo atrás, outro parênteses, havia um programa de rádio, quando nem televisão. A televisão existia só nas grandes cidades. Isso faz tempo. Tinha um programa de rádio que ele encerrava dizendo as seguintes palavras: vivamos o dia de hoje como se... Quem se lembra? Quem é dos mais antigos aí? Ixi, não tem ninguém velho, só eu. Como se o Senhor voltasse amanhã. Tudo tem solução, quase tudo, né?
Se buscarmos os recursos, quando? Agora. Hoje. Lá em casa, eu e a Zenir temos um ditadozinho assim, ó, que se pode fazer hoje, não se deixa para amanhã. Gente, nós levamos isso ao pé da letra. O que se pode fazer hoje, não se deixa para amanhã. Amanhã pode ser que você tem outras coisas que passam na frente dessa para fazer. Então a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Agora é preciso que os nossos ouvidos estejam atentos. Bom, o ouvido está atento, entendeu? Sim. Agora precisa do quê? Precisa da prática. Jesus lá em Mateus capítulo 7, se não me engano, ele fala assim, o homem prudente é aquele que ouve a palavra e pratica. Lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, fala assim, bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que a praticam. Isso não adianta nada. Quantas pessoas gastam um tempão estudando alguma coisa, seja lá o que for, pode imaginar, e depois chega no fim e ele fala assim, oxe, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Eu fiz o curso errado. E por aí vai, né? Pessoas que nasceu no corpo do outro, coisas semelhantes. É preciso estarmos atentos e pormos isso como regra nas nossas vidas, prática da palavra de Deus. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, e esses dias ele falou assim, porque todo mundo é filho de Deus, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não é não, filho. Adão era filho de Deus? Era criatura. Eu falei, sei. Então, você quer saber mesmo quem é filho de Deus? Vai na sua casa, abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo, lê pelo menos até o versículo 12, se possível, lê o capítulo todo. Mas faça isso hoje, porque eu não vou contar a resposta. Foi almoçar, depois do almoço, perguntei, você leu? Não, tinha gente em casa. Eu falei, tá. Passou mais um dia ou dois, falei, você leu? Não, falei, também não vou contar. Gente, nós precisamos ter objetivos nas nossas vidas. Quando nós fazemos, todos nós já fizemos isso um dia, um financiamento de alguma coisa, uma casa, um carro, uma propriedade qualquer, uma televisão, uma bicicleta, sei lá o quê, nós temos um objetivo, não temos? E nós cumprimos isso pé da risca para não passar vergonha, para nós dar conta daquela tarefa que nós nos propusemos, não é assim? É. Em se tratando da vida eterna, será que nós temos o mesmo cuidado? Se ainda não temos esse hábito, é preciso repensar como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso comportamento, como tem sido o nosso exercício espiritual. O último tópico da lição fala de sacrifícios caros. Veja que a lição vai dizendo que o anjo do Senhor encontrou-se com Davi, o Davi encontrou-se com o anjo, e Davi resolveu fazer ali um sacrifício. Oferta ao Senhor. E a Bíblia relata, a revista está repetindo isso, que o Davi encontrou o dono de uma propriedade e falou, olha, eu preciso dessa propriedade sua para me prestar culto a Deus, um sacrifício a Deus aqui.
O dono da propriedade está nas suas mãos. Está aí o espaço que você precisa, está aí os bois que você precisa para fazer o holocausto, está aí a lenha que você precisa. Que lição a gente pode tirar daqui? O homem entregou tudo. Igualzinho o Mateus lá, né? Largou tudo. Pois eu penso nisso. Uma situação, uma atitude instantânea. O Davi falou, não, eu não quero assim, eu quero comprar. Ele falou, não, faz aí o sacrifício. Por quê? Porque a situação estava feia no momento. E a lição compara aqui a história que tinha lá no começo já, quando o Davi questionado pelo profeta, do homem que foi lá e catou uma ovelhinha do outro, aqui, esse daqui estava dando tudo. Estava dando tudo. Aparentemente, Davi aprendeu a lição. Está no penúltimo parágrafo do 4º ponto. Seu sacrifício devia custar algo. O rei foi interceder por seu povo. Era ele que precisava encarar o Senhor. Por quê? Porque o pivô de tudo que estava acontecendo era ele. Essa intercessão tipológica aponta para o alto custo do alto sacrifício de Jesus futuramente. Cristo faria uma oferta de alto custo ao Pai, a fim de desviar a ira de sobre o seu povo. Isaías profetizou com propriedade o custo pessoal que Cristo viria fazer. Davi podia ofertar apenas animais. Seu sacrifício pessoal teria pouco valor diante do Senhor. Bastava a instrução divina, confiando que o caminho estabelecido para o Senhor era suficiente. Este era o papel do rei, que o rei necessário chegasse. Até que o rei necessário chegasse. Quem é esse rei necessário? Era o próprio Jesus. Seguir a vontade de Deus, manter a lei. Essa conduziria todos ao rei que ofertaria a si mesmo. Ele nos garante vitória. Mas é preciso estarmos atentos. É preciso seguirmos os seus passos. É preciso buscarmos entender os seus planos para a nossa vida. Às vezes as pessoas questionam que se nós somos salvos de graça, nós não precisamos fazer nada. Não mesmo. Para ser salvo, não. Para ter uma vida de luz, de sal e luz, é preciso sim. Para aproveitarmos, para gozarmos dessa salvação em vida, precisamos sim. No Salmo 51, Davi fala assim, pedindo para Deus, devolve-me a alegria da salvação. Por que nós somos pessoas alegres? Porque nós cultivamos isso no nosso coração. Às vezes nós encontramos pessoas, como diz o reverendo Jair, bicudas dentro da igreja. É difícil isso. Aqui não é um lugar de comunhão. Nós não viemos aqui para termos um tempo de comunhão com os irmãos, nos alegrarmos na presença de Deus uns com os outros? Sim. Então por quê? É porque eu sou sério. Ah, interessante, que bom. Então veja que o sacrifício de Cristo é o único que pode nos transformar. Como foi dito, nós precisamos disso dia a dia. Como nós precisamos de nos alimentar dia a dia fisicamente, nós precisamos disso também espiritualmente.
É muito difícil? Não sei, talvez. Às vezes o nosso tempo é curto, pode ser. Mas, para muitas situações, nós nos esforçamos, nós conseguimos um tempinho a mais. Vamos pensar nisso. E é possível fazer mais. A verdade verdadeira é essa. Se nós trabalhamos 8 horas por dia, é possível trabalhar 8h15, 8h30, 9, 10, 11, 12, não é? É, claro que é. Isso, para nos garantir um tempo, 70 anos, 80, 90, 100 anos, 120 anos, mas em se tratando da eternidade. Como nós temos nos preocupados com isso? Como nós temos nos preparados para isso? Quando nós vamos fazer uma viagem, nós juntamos, exagerando um pouquinho, o máximo de dinheiro que nós podemos para os contratempos do caminho, não é? Nós arrumamos as coisas, tudo certinho. Eu não quero que falte nada, eu quero que dê tudo certinho. Por quê? Porque nós nos preparamos para isso. Na nossa vida cristã, como tem sido o nosso comportamento. Conclusão, a ação sem sentido de Davi teve suas consequências. Em sua misericórdia, o Senhor dá sentido a muitas das loucuras e atos impensados de suas ovelhas. O poder transformador do Senhor usou a vaidade de Davi para ensinar, revelar e conduzir a todos ao seu caminho. A história da redenção é justamente a história de Deus transformando a insensatez humana em glória e no sacrifício de seu Filho. Pode-se pensar que os atos de Deus sejam duros, porém em Cristo tudo que seu povo experimenta é a disciplina, já que a ira está sobre o Rei Jesus. Por isso ele é tão necessário. Que Deus nos abençoe e que a gente possa estar se empenhando mais cada dia. Só dessa forma nós vamos estar cada dia mais seguro de que nós estamos realmente lutando e que a nossa esperança é verdadeira. Que Deus nos abençoe.